no Jornal Debate. A gente fez essa passagem do linotipo para o offset. A gente deu uma qualificada legal no jornal, reestruturamos o jornal com debate, claro, a gente discutia com isso, conversava. O Oscar também, ele permitia, né, você tem que ter um empresário que também tivesse uma visão que permitisse você, né, fazer essas mudanças numa estrutura que tem muita gente dependente, né? Então a gente foi caminhando passo a passo e foi muito interessante. Foi uma experiência legal ter trabalhado também no jornal. Você falou de 92 que você estava lá, né? Uhum. Então, você ficou o quê? Você tem ideias do ano? Você tem um ano exato? Olha, eu trabalhei no Jornal Debate uns 5 a 6 anos, não foi mais que isso. Começou na década de 90 ou na feira de 80? Você falou que ainda estava no... Não, foi 90, então. década de 90. Nessa época o debate já era, né, enfim, era um jornal de esquerda, era um jornal de direita, apoiava o governo, como é que era? Porque você veio de uma história da esquerda. Exatamente. E aí, como foi trabalhar do outro lado, se é que ele... Vamos dizer que o Jornal Debate era um jornal bastante tradicional, era um jornal bastante provinciano, né? Você quer ver uma coisa assim que assustou tanto ao Oscar como a Zilma, que são os proprietários do jornal? Me incomodava muito o nível de distribuição gratuita do jornal. O jornal era muito mais distribuído que vendido, né? A proporção será de 1 para 10. 10 distribuições para uma venda. Falei, meu Deus do céu, não pode. A gente está produzindo um bem cultural. Isso tem um valor. Isso tem profissionais por trás produzindo. Isso tem toda uma estrutura política, né? Por mais que não seja a política que eu queira, mas tem toda uma linguagem, tem todo um papel. Isso não é para se distribuir. As pessoas têm que ter respeito e comprar o jornal. E quando eu disse para ele, Oscar, nós vamos acabar com o sistema de distribuição e vai ser só em banca, eu quase fui demitido. Quase fui demitido, mas consegui. Ele diminuiu significativamente, pelo menos no período que eu estava lá, a distribuição do jornal, e as pessoas começaram a perceber que o jornal estava qualificado, que o jornal abordava os temas interessantes da cidade, estava factual, ele ia ao encontro, né, daquilo que realmente interessava, né, aos macaenses, e nós começamos a bater recordes e recordes e recordes e recordes de venda. Por isso que eu talvez tenha durado 5, 6 anos lá, porque senão seria um aninho só e tchau, boa noite. Não conseguiria. O trabalho foi muito bem construído, foi muito bem consolidado. Foi uma coisa bem legal. E como é que foi sua relação com os jornalistas, assim, ao longo desse período? Você falou já da sua atuação aí, né, com relação à resistência, mas com os poderes municipais aqui. Como é que era desde essa época? Né, que provavelmente os poderes na época também apoiavam a vinda da Petrobras, e vocês não, esse grupo de vocês. A Lívia também perguntou aqui se o CEPA tem chance de voltar. Olha, sempre tem. Quem sabe a auxiliadora não se interessa, a gente faça uma edição comemorativa, né, e consiga reunir, né, algumas pessoas em torno desse projeto. Eu desde já digo, gostaria de participar, dar uma contribuição, sentar, discutir pauta, ver o que a gente quer falar, vamos discutir exatamente o que. Bom, a relação com o grupo político, claro que é dicotômica. No jornal O Século não pode ser dessa maneira como vocês estão querendo fazer as coisas, vamos discutir. A gente sempre propunha o diálogo, sempre propunha, né, querer entender o que estava acontecendo. Não pode ser assim, vai ser assim, vamos colocar e engulam. Não, engulam não. Então, esse era o papel do jornal. Nos jornais mais tradicionais, aí já era uma questão de você estar cobrindo factualidades, já era uma questão de emprego, de sobrevivência, o país vivia uma crise muito ruim. Era um emprego como qualquer um outro, mas claro, dentro de limites éticos. Quando eu olhava também o jornal, achava que ele estava muito alinhado, muito vendido, né, entre aspas, eu falei, olha, não dá mais para ficar aqui dentro, vou procurar, né, outra coisa para fazer.
Mas não tive tanto conflito assim. O jornal que eu trabalhei mais tempo, que foi o Debate, ele conseguia cobrir bem a cidade, tinha lá o seu alinhamento político, mas isso não me incomodava. Não me incomodava, sabe por quê? Porque dentro do jornal O Debate, eu consegui, pela seriedade do trabalho que a gente estava fazendo, né, mostrar para o Oscar que um jornal é múltiplo, o jornal tem que ser plural, ele tem que abrir espaços para alguns segmentos, né? E a coisa que mais me gratificou no jornal foi ter a possibilidade de, enquanto editor, abrir esses espaços para segmentos que nunca tiveram voz. Sindicatos, principalmente. Nós tínhamos 2, 3 sindicatos que tinham coluna no jornal. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Né? Abrir, né, espaços para opiniões contrárias, muitas das vezes, até a opinião do próprio editorial do jornal. Né? E a gente conseguiu fazer o Oscar entender isso, ele entendeu. Então, por isso, né, que eu fiquei, né, insisto, mais tempo dentro do Jornal Debate, pelas possibilidades de você realmente, né, utilizar um jornal, os meios de comunicação. É um tambor, gente, eu precisava bater no tambor, e a gente bateu no tambor e conseguiu ampliar esse espaço. Isso foi uma coisa muito legal. Muita gente que era amordaçada porque não tinha como se expressar, passou a se expressar nessa época, né, por dentro do jornal. Isso foi legal. Você passou por algum outro veículo de rádio, TV? Sim. TV não. TV é uma coisa meio assustadora para produzir, né? Não é para amadores. Mas rádio sim. E a rádio foi uma experiência muito legal. Né? Eu também fui editor da 95 FM e foi muito, muito interessante. Né? Uma rádio, imagina que você está cobrindo o que está acontecendo na cidade, mas cujo prefeito é o dono da rádio. É um complicador, né? Você trabalhar nesse contexto, você tem que ter uma certa habilidade, né? Mas a gente conseguiu ir para 95, deu uma qualificada no jornalismo. Foi assim, fantástico. Eu lembro assim, de repórter, mas você vai me mandar para dentro da cela com 2 estupradores? Vou, é sua profissão, eu quero que você entreviste o cara. Vai lá, se tranca e traga a informação. Né? Eu estou falando até especificamente da atual secretária de Esporte e Lazer, que trabalhou comigo como repórter na época, Andréa Freitas. Eu não acredito, você vai fazer isso. Pô, Andréa, sabe, nós precisamos mostrar. Você é a repórter, eu nesse momento estou ocupado, senão eu poderia até ir, né, fazer essa matéria. Mas você é a repórter, tem carro à disposição, vamos lá e vão fazer a matéria. E ela fez uma boa matéria, uma matéria fantástica. Né? Caso de 2 estrupadores lá de Carapebus. Enfim, até com uma certa periculosidade, mas tudo bem, tudo tranquilo. Então, na rádio foi muito legal. E na rádio a gente não tinha uma participação só estritamente ligada ao jornalismo, não. A gente começou a mexer na dinâmica da rádio, nas vinhetas, na cara que a rádio tinha, e a gente deu uma modernizada. Mas nesse tipo de veículo, a coisa assim, que deu mais prazer em fazer foi quando, muito tempo lá atrás, ainda na Rádio Jornal de Macaé, AM, a gente procurou o Itamir Abreu, pai do Zezé Abreu, do radialista Zezé Abreu, da 101 FM, e pediu para ele um espaço para fazer um programa de rock. Quando isso? Isso tem tempo, olha... Meu Deus. Olha, década de 90, por aí também. Olha, foi uma coisa incrível. Também foi na década de 90 ou não foi depois? Foi também na década de 90. 80, finalzinho de 80, 90. E o Itamir não piscou o olho, tudo bem. Olha lá o que vocês vão fazer. E fizemos, assim, um programa maravilhoso. Chamava-se Viva a Música. Era um programa feito ao vivo. E aí tinha uma coisa assim que garantiu toda a qualidade desse programa, que era o José Carlos Fagundes, um arquiteto, grande amigo meu, que faleceu, que cuidava de toda a produção desse programa.
nós chegamos a ganhar um prêmio no Estado do Rio com o melhor programa ao vivo de música do Estado do Rio de Janeiro. Era uma coisa assim muito legal. Aí muito tempo depois a AM se transforma em FM, o Itamir mantém o programa da gente, a gente fica muitos anos no ar e aí o programa ganha uma dinâmica que era fantástica. Nós tínhamos boas articulações, então a gente sabia, por exemplo, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Olha, vai acabar o Gentle Tool. Então, sabe, os programas eram sempre aos sábados. Sábado que vem, né, especial com Gentle Tour. E a gente contava a história toda e pegava o depoimento das pessoas que mandavam para a gente. Por exemplo, Ivo Gonzalez, que era né, um grande fotógrafo macaense, trabalhou no Globo. O Ivo, por exemplo, entrevistou Tutti Tillman, um grande gaitista que vivia aqui no Brasil, né, consagrado no mundo inteiro. Então a gente entrevistava Gal Costa, meu irmão fotografava nessa época muita capa de disco, viveu durante muitos anos fotografando capa de disco. Então a gente tinha uma certa facilidade de chegar a alguns artistas, entrevista com Elba Ramalho, entrevista não sei o que, e a gente botava isso com uma dinâmica. Nós produzimos um especial sobre Beatles que durou 3 horas de duração. Foi um negócio assim inacreditável, todo contextualizado, né? Com sonoplastia. Você não tinha isso, as rádios eram muito tradicionais. Oi, Dona Maria, quero mandar um abraço para você. Não, e a gente chega com uma linguagem, né? Vai falar de Beatles e, sabe, você bota uma sonoridade mostrando Vietnã passando por trás, né? Todo esse pano de fundo. Enfim, foi muito legal. Então, o veículo rádio foi um veículo que a gente conseguiu também contribuir para que ele saísse desse marasmo, daquela coisa provinciana. Sempre foi a grande preocupação, né? Você contribuir para que esses veículos pudessem ser definitivamente melhorados, qualificados, né, em respeito, né, ao público, seja o ouvinte, seja o leitor. E aí, quando você